Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Ana Freire, especialista em runas, e hoje a gente vai falar sobre a runa Dagger, ou Dagaz. Dagaz ou Dagger, ela representa o dia, ela significa o dia e está associada à ideia de amanhecer. Quando a gente pensa no amanhecer, a gente entende que você teve um período de escuridão, até de mais frio, e aos pouquinhos, gradualmente, vem chegando o sol e vem começando o dia. Então ela fala de uma mudança gradual, não tão longa como Ierra, por exemplo, que representa o ano, a colheita, as estações. É uma mudança um pouco mais rápida, mas também que acontece de forma gradual e não uma coisa da noite para o dia, né? Então, na verdade, quando o Dagger aparece, essa runa ela representa mudanças graduais, mas que tem vários sucessos pequenos, né? Você acerta um ponto aqui, mais um 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 aqui, na hora que você chegou onde você queria. Não é uma coisa rápida, mas são vários sucessos pequenos. O que muitas vezes, dependendo do estado mental da pessoa, ela não enxerga esses sucessos iniciais. Ela só vai se dar conta de que ela realmente está conseguindo fazer o que ela se propõe lá na frente. Então ela sempre vai trazer a necessidade de verificar estas questões. Mesmo porque, se você viu o vídeo anterior, você percebeu que Ingvar é uma runa que ela fala desse término de ciclo, desse início de um novo ciclo. Enquanto que Dagger, ela mostra os primeiros passos onde você começa a colocar esse novo ciclo para acontecer. As primeiras atitudes que você toma quando você inicia um novo e os primeiros sucessos que você consegue enxergar a partir daí. Normalmente, ela vem associada na arte oracular muito trazendo aquela ideia de espelhar uma situação. Se a gente olhar o formato dessa runa, é como se ela fosse espelhada mesmo. Porque a ideia é virar tudo completamente. Da mesma forma que ela, no ponto de vista positivo, pode representar o amanhecer, no ponto de vista negativo, pode representar o anoitecer. Ou seja, o dia virando noite, a noite virando dia, a luz virando trevas, as trevas virando luz. Então ela fala de uma situação que recebe uma virada de 180 graus, que, como eu disse, raramente vai ser uma coisa assim brusca, né? A não ser que dentro da arte oracular ela venha com outras runas que indiquem isso, uma mudança abrupta, uma mudança inesperada. Normalmente não é assim, ela fala de algo mais gradual, mas ela sempre vai falar de uma situação que muda assim completamente 100%, né? Então, quando você faz uma pergunta referente a amor, por exemplo, e vem essa runa, ela fala de uma situação que vai ficar totalmente ao contrário do que estava. Se é perguntado algo sobre uma pessoa em particular, uma relação em particular, uma relação que não se desenvolve, você tem essa runa e você tem outras runas positivas, muitas vezes significa um relacionamento que ainda está numa amizade, que existe ali uma dificuldade de aproximação para uma conquista amorosa, mas de repente alguma coisa acontece que acaba juntando essas pessoas. Às vezes alguma situação do dia a dia, algum evento, alguma coisa nesse sentido. As outras runas vão indicar melhor sobre isso, que seria essa situação, mas às vezes alguma situação acontece que acaba juntando essas pessoas e a situação muda todinha de figura. De repente, quando você vê, já está havendo um envolvimento ali e a coisa evoluiu. E esse seria um exemplo de um primeiro sucesso aí, né, de outros sucessos subsequentes que poderiam levar a um relacionamento mais sólido. A mesma coisa ao contrário. Você tem uma relação que aparentemente está fluindo, mas se essa runa vier com outras negativas, ela pode estar indicando, olha, vai ter um problema, né? Vai ter uma mudança completa. Apesar dessa ser uma das runas mais positivas, ela também é uma runa solar, ela está relacionada ao amanhecer e ao dia, então ela fala de luz, ela está associada ao sol, mas diferente de Soul Evil, por exemplo, que está mais ligada ao verão, né? Quando o sol está no seu ápice, então é o brilho máximo que você pode ter, essa runa estaria mais associada à primavera. Lembrando que as runas, quando a gente começa a trabalhar em termos de esoterismo, magia e autoconhecimento e tudo mais, você consegue identificar várias coisas em cada runa. Fases da lua, estações do ano, números, cores e uma série de outras coisas que seria inviável a gente falar sobre tudo isso para cada runa em cada vídeo, né? Isso aí são coisas que a gente pode até falar, né? Mais pra frente aqui no canal. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, deixa aí nos comentários que, se bastante gente pedir, eu gravo mais vídeos falando sobre isso. Mas essa runa estaria mais associada, mais próxima da ideia da primavera, que é um sol, é uma das estações mais bonitas, porque as flores, né, elas aparecem, não tá frio, mas também não tá aquele calor insuportável, tá uma temperatura amena, então é um momento super positivo que traz assim muita inspiração, muitas pessoas se sentem inspiradas na primavera, e essa runa vai falar sobre isso, é uma influência muito positiva. Quando você pergunta sobre trabalho, ela vai trazer coisas semelhantes também, uma mudança no trabalho, seja um trabalho novo, seja uma nova posição no seu trabalho e tudo mais. Então, no geral, da mesma forma como funciona para amor, vai funcionar para trabalho também. Coisas novas chegando, né? Ela fala sobre essa mudança. Se ela vê como a Kenner, por exemplo, outras runas que falam de novas oportunidades, ela vai estar falando de um trabalho novo, de repente você ser
sei lá, transferido para outro lugar, ou, né, enfim, uma mudança assim, um pouco mais expressiva, mas nem sempre. Às vezes ela fala de mudanças na rotina, no dia a dia. Às vezes você tem, por exemplo, um trabalho que tem um social que não ajuda. Você tem que trabalhar com pessoas que não colaboram, que dificultam o seu trabalho. E aí tem uma mudança ali no setor ou na empresa que facilita as coisas para você. Essa situação muda completamente. E aí quando você se dá conta, você está trabalhando com pessoas que são ponta firme e te apoiam em tudo que você faz. Então assim, essa runa vai trazer esse tipo de coisa. Na maioria das vezes, uma mudança positiva. Mas ela é uma runa muito mental também. Ela está associada bastante ao elemento ar, apesar de ser uma runa solar, ela não tem essa intensidade de Soul. Ela está muito associada ao elemento ar e o plano mental, né, da manifestação. Então ela traz muito essa questão do seu estado mental em relação a alguma coisa. Ela fala muito de você ver o lado positivo das coisas. Ela é a runa que mais fala sobre isso. Por quê? Porque ela indica que as coisas estão acontecendo e você não está vendo, né? É aquela coisa dos sucessos graduais, pequenos sucessos. Então, quando ela sai com uma orientação, por exemplo, ela mostra que é para você começar a mudar a sua forma de pensar. Essa é a principal orientação que ela traz e o principal desafio. Você está sendo pessimista, seja mais otimista, seja mais positivo. Você não está vendo o lado positivo da coisa e realmente está tendo muitas coisas positivas que você não está enxergando. E em termos de trabalho, de áreas para se atuar profissionalmente, normalmente ela está associada com um guia, área de turismo, profissões na qual você acaba tendo que mudar alguma coisa, são mais dinâmicas, né? Tem uma mudança diária aí. Ela falou muito sobre o dia, né? Ela fala dessa mudança diária, então ela vai falar de carreto, transportes, ao menos é o que muitos autores indicam, apesar que eu particularmente veria isso muito mais na Runa Bridle, e o que eu passo assim da minha experiência pessoal é que, né, nem tudo que a gente aprende condiz com aquilo que a gente entende das runas, então é legal eu compartilhar isso com vocês, e são coisas que, né, alguns autores indicam aí, mas para mim, a meu ver, de acordo com o significado dessa runa, ela se encaixaria muito mais em profissões que estão associadas ao mental, profissões que causam mudanças na vida das pessoas, como orientador, consultor e qualquer outra. Às vezes, hoje em dia, né, você tem os coachings também, né, inclusive eu até fiz um curso de coaching e tal, né, mas enfim, profissões que ajudem as pessoas a pensar de uma outra maneira, ser mais positivas e buscar coisas melhores. Profissões dentro deste contexto são bastante associadas a essa runa. E da mesma maneira, ela vai ser utilizada com esse propósito dentro da magia. Ela é uma canalizadora das mudanças mentais necessárias para que você conquiste alguma coisa. Às vezes, a gente se vê numa situação difícil, a gente não vê saída, a gente não consegue ver nada de bom. E por esse estado mental que a gente tá, a gente fica o tempo todo vibrando pro universo que minha vida tá uma bosta, né? E aí a única coisa que o universo vai devolver pra mim é merda. Porque eu dou uma energia tão ruim, mas tão ruim, que é difícil vir alguma coisa. E se vem, eu não vejo e deixo passar, né? Então a magia, ela vai canalizar uma forma de ver as coisas diferentes, uma forma de você enxergar as coisas com outros olhos. Essa runa, ela fala de espelhamento, uma virada de 180 graus. Então na magia, ela vai trabalhar isso. Você ter mais clareza, você ter mais positivismo, mais otimismo e vai te ajudar a mudar completamente uma situação. Você canalizar uma mudança numa situação que não tá boa para você, para que ela se transforme completamente. Esses são os tipos de magia na qual a gente trabalha com essa runa. Bem como uma abertura a novos interesses, a novas atividades. Porque às vezes a gente tá numa situação que a gente tá meio desanimadão, não quer fazer as coisas. E aí te chamam para sair, seus amigos te chamam, as pessoas te chamam, vamos não sei onde fazer isso aqui. Não tô afim, vou ficar por aqui mesmo. E aí você fica ali naquela energia estagnada, naquela energia parada. Aí tudo bem, passou. Aí você começa a pensar, você fala, eu queria tanto fazer alguma coisa diferente, mas aí chega na hora, eu não tenho vontade. Eu queria fazer um curso, mas eu nem sei o que eu gostaria de fazer. E fica nessa loucura aí de, eu quero, mas não vou. Então você tem vontade de fazer as coisas, mas não faz, porque no final, chega lá na hora, você prefere não fazer nada. Essa runa vai ajudar a mudar isso. É aquilo de você perceber que a situação que você está vivendo não tá boa para você, que a sua vida está parada, você saber que você precisa trazer coisas novas para sua vida, que você precisa se voltar para novos interesses, que você precisa compartilhar as suas experiências com outras pessoas, mas você não tem vontade de fazer isso, mesmo sabendo o quanto é importante para você nesse momento. Essa runa vai despertar essa vontade em você que está faltando, para você conseguir virar essa chave. Sagas e autoconhecimento, primeira pergunta. Imagine que você tem um espelho que é capaz de refletir para você uma pessoa em termos de personalidade completamente
completamente oposta ao que você é hoje. O que você vê? A pessoa que está do outro lado tem mais qualidades ou tem mais defeitos do que você tem hoje? O que essa pessoa tem de fato que você gostaria de ter? Imagine que essa pessoa, em termos de personalidade, você está vendo você fisicamente, né, na aparência, mas a personalidade é completamente oposta em todos os sentidos do que você é hoje. O que ela tem de melhor? Quais são as qualidades que ela tem que você gostaria de ter? Segunda pergunta, essa pessoa que é completamente o seu oposto, o que ela tem de mais feio, de mais tenebroso? O que ela tem que você não gosta? O que ela tem que te faz se sentir grato consigo mesmo, faz se sentir vitorioso por não ser assim? Terceira pergunta, você é capaz de sempre procurar o lado positivo das coisas, mesmo quando você vê que cagou geral, que tá tudo ferrado, que você não tem o que fazer, que você não vê solução, que você não sabe como sair daquela situação? Você consegue identificar alguma coisa positiva, seja ela qual for? Por hoje eu vou ficando por aqui. Faça esse exercício de hoje, faça essas perguntas, reflita sobre sua personalidade e sobre você mesma. De que forma você pode trabalhar a sua mente para melhorar a sua vida. Amanhã eu tô de volta com o nosso último vídeo dessa sequência. Até a próxima!